Gravação aqui, passei batido, mas aqui é que entra o conteúdo de fato. Está gravando lá para nós. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre o sistema representacional. Quem vai estudar a PNL é que vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Dois estudiosos, o Richard Bandler e o John Grinder, eles começaram a analisar o comportamento de pessoas que trabalhavam com hipnose no passado. E eles estudando o cidadão chamado Milton Erickson, eles ouvindo, né, os relatos dele, era um cidadão que tinha sofrido paralisia infantil e observava o mundo através de uma janela da casa dele, não podia brincar, nem dificilmente se comunicar com outras pessoas. E o Milton Erickson, ele passou a observar que algumas pessoas respondiam a determinados padrões de palavras, de comandos. E os estudos de Milton Erickson voltados para essa questão da hipnose ericksoniana, depois, se vocês quiserem estudar, vocês vão ter muito conteúdo aí disponível na internet. Eu posso passar depois para vocês uma sala virtual que eu tenho aqui. É só vocês me adicionarem o WhatsApp de vocês e me pedirem para adicionar a sala, eu vou adicioná-los. O Milton Erickson descobriu que havia padrões. Ele começou a utilizar esses padrões com as pessoas, né? E o Richard e o Grindon, eles, na ânsia de estudar essas pessoas e de mapear esses padrões, eles criaram a tal da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Agora, olha aqui que interessante, né? Um era matemático e o outro era da área de computação. Isso facilitou muito com que eles trabalhassem essa nova ciência, que nasceu em 1970, ainda está sendo aceita hoje mais amplamente pela comunidade científica, mas que traz resultados excepcionais, que utilizam vários profissionais já estão fazendo uso dessas ferramentas para ajudar, né, na mudança ou na modelagem de comportamentos humanos, né? Então, podemos falar aqui do profissional coaching, né, que estava em vogue aí até nos últimos 2 anos, e vários outros profissionais que fazem uso dessas teorias deles para maximizar o efeito das suas explanações, né, ou de sugestões. Mas olha aqui que interessante. Nós temos sensores neurológicos, né? Que são esses sensores neurológicos? São ferramentas que te ajudam, ou filtros que te ajudam a compreender o mundo que está aí à sua volta, né? Como sensores neurológicos, aqui nós vamos citar os 5 sentidos, mas eu vou trabalhar com 6 sentidos, vocês vão entender mais lá na frente. Então nós temos tato. A pessoa que é cega, ela utiliza a audição, e quando é cega, surda e muda, eu dei um exemplo quando eu fui aí na escola de vocês, da Ellen Keller, né? Cega, surda e muda. O único canal dela, o único sensor que ela utiliza, o único sistema que ela utilizava para compreender o mundo que estava à volta dela era o tato, né? Por quê? Porque ela não ouvia, ela não via, né? Então, a única maneira de compreender o mundo que estava em volta dela e que ela poderia aprender era utilizando o tato. Nos primeiros dias de vida da Ellen Keller foi muito difícil porque ela não tinha ninguém para ensinar dentro desse sistema. Até que ela se deparou com uma professora chamada Annie Sullivan. A Annie Sullivan, ela é também cega 90% e ela desenvolveu bastante o tato. E como uma professora, pedagoga, ela entendeu qual seria o sistema mais adequado para ensinar aquela menina. E hoje a Ellen Keller fala, ela escreve em braille, ela fala em libras, né, e é formada em pedagogia, escritora de dezenas e dezenas de livros, e mudou a vida de milhões de pessoas com deficiência em volta do globo, né? Por quê? Porque a professora Annie Sullivan identificou que o sistema representacional dela era o digital, e ali foi muito fácil
de criar ferramentas, né, de trazer conteúdo para ela utilizando esse sistema. Nós temos o visual, e como é que funciona o visual? São pessoas que aprendem vendo. Tem muita facilidade de aprender o conteúdo vendo. Ele não gosta de fazer, ele gosta de ver. Então, se o professor trouxer um conteúdo, colocar no data show, e ele vê aquele conteúdo, aquilo ali fica gravado na mente dele com mais facilidade, ele se sente mais à vontade com utilizando esse filtro para aprender, né? Ou esse sentido. Nós temos aí o paladar, e é pouco utilizado, mas nós temos pessoas que aprendem provando. Nós mesmos, quando crianças, tivemos uma fase chamada fase oral, que tudo que a gente via no chão, a gente levava à boca. Levava à boca por quê? Porque era a maneira que a gente aprendia, com os sabores, né? A visão era pouco fraca, a audição, o que foi estimulado primeiro em nós foi ali a amamentação. Então, até ali uns 2, 3 anos, se utiliza muito levar a boca para experimentar o objeto, para aprender daquele objeto na boca. Nós temos aí o olfato também, tem muita gente que utiliza o olfato, embora utilize mais as outras, mas o olfato também para aprender, né? Por exemplo, quem trabalha com vinhos, sabe de onde veio o vinho através do paladar, através do olfato. Quem trabalha com condimentos dentro de restaurantes tem que utilizar muito o olfato para saber se aquela comida está no ponto ou não está no ponto, se aquele é o tempero ou não é o tempero que vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro lá na ponta. Então ele utiliza o olfato. E uma grande quantidade utiliza o ouvido, né? Embora esse daqui eu vou falar, poucas pessoas terminam utilizando esse sensor, que é o ouvido. Tem um outro que não está aqui expresso, mas é o sinestésico, que termina sendo o cara que aprende através das emoções que estão dispersas no ambiente, tá? Olha só, você vê, ouve, sente, e aqui o sinestésico ele engloba alguns desses filtros, tá? Mas lá na frente eu vou fazer uma separação sobre ele. Então toda a informação que chega a você, chega através desses sentidos, que eu falei aí ainda há pouco. Algumas pessoas usam mais um sentido do que outro. Por quê? Porque foram condicionados, né? Os professores aí, os pedagogos, eu acho que Pavlov, ele fala muito, o Piaget, fala muito sobre reflexo condicionado. Então, às vezes nós somos muito estimulados o visual, e aí nós desenvolvemos mais esse canal para aprendizagem, em contrapartida para a explanação também. Às vezes nós somos estimulados muito auditivo. Filhos de músicos, tendência a ser música, né? Músicos também. Por quê? Porque lá os pais cantam, tocam, afinam o instrumento e desenvolvem aí o tal do ouvido absoluto, né? Então, a tendência é, pelo ambiente, pelo estímulo que você recebeu, o teu cérebro vai assimilar com muito mais facilidade aquela forma de absorver o que está em volta no ambiente. Então, ele vai se sentir mais à vontade quando for à escola, quando for para outros ambientes, utilizar essa ferramenta que já é aquela que eles já utilizam com muito mais frequência. Agora, o que é sensacional aqui é o seguinte, a junção, né, visual, auditivo, sinestésico, olfato, paladar, todos eles juntos vão moldar o seu comportamento. Então, olha aqui que interessante, né? De base de um teste como esse que eu vou fazer aqui com vocês, dá para a gente mapear o comportamento da pessoa em todas as situações, quase todas as situações, tá? E dá para entender onde estão as dificuldades dela, no quesito aprendizagem, né? Por que ela está tendo dificuldade com determinadas matérias, com outras matérias não. E ainda mais, dá para você ensinar essa pessoa a desenvolver essa capacidade para aprender mais e melhor determinadas matérias, ou assimilar com mais facilidade o conteúdo de um professor, por exemplo, que está no sistema representacional dele e não consegue
a assimilar os outros sistemas, até porque desconhecem, né? Aqui é sensacional. Agora, olha aqui que interessante. Cada um de nós tem uma estrutura, né? Vai ser formado. Eu sempre, quando vou ministrar aula de oratória para alguns alunos, eu pergunto o seguinte: o que eu estou falando aqui na frente, todos vocês vão entender, vão receber da mesma maneira? Não, lógico que não. Por quê? Porque alguns vão ser mais auditivos, outros vão ser mais visual, outros vão ser mais sinestésicos. Há uma maneira de deixar esse conteúdo mais eficiente. Como deixar esse conteúdo mais eficiente? É você tentar utilizar os 4 canais, tá? Ou utilizando os 4 canais, você aumenta a eficiência dos conteúdos que são ministrados. Agora, como é que você tem que fazer isso? É na hora de montar o seu plano de aula, trabalhar com essa teoria, né? Se você for trabalhar com visual, é trazer imagens, trazer vídeos, né? Se vai trabalhar com audiovisual, se vai trabalhar com sinestésico, é sempre trazer aquela historinha, né? Aquela historinha básica que vem ali no sinestésico. Pode estar tranquila, Lorena, vai ter muito mais coisa. Eu ainda nem entrei aqui no conteúdo, de fato, eu estou fazendo uma abordagem e vai ficar gravado, tá? Para vocês terem acesso. Não tem professores querendo participar, desculpa interromper. Aceita aí, por favor. Tem. Dá uma olhadinha. Cadê eles? Deixa eu abrir Ana aqui. Mar. Aqui está na tela. Porque para eu abrir, eu tenho que voltar. Se tiver mais alguém, me avisa e eu venho aqui, não tem problema não. Tranquilo. Então, agora eu acredito que vocês estão me vendo aí. Eu não sei como é que divide aqui a tela, mas tá bom. Vamos lá. Então, essa estrutura, fazendo esse teste, dá para você entender como que o seu aluno aprende e aumentar essa eficiência. Tem mais professor entrando aqui, né? É professor ou aluno. Eu vou colocando assim. Então, conhecendo essa estrutura, dá para você compreender onde é que estão os problemas de aprendizagem do seu aluno. Dá para você entender por que é que esse aluno não está conseguindo desenvolver os conteúdos dentro da sua sala de aula, tá? Eu vou entrando aqui e volto aí de vez em quando para estar adicionando os professores. Se entrar alguém aí que está fora, me avisa, porque quando eu abro aqui o slide, some na tela. Bom, agora por que isso aqui é diferente e varia de pessoa para pessoa, né? Porque a realidade é subjetiva, né? O que molda o indivíduo? É o ambiente, né? Então, são centenas, milhares, né? Milhares de pessoas para moldar aí um comportamento. E o que determina isso, né? O que determina? Comportamento, estado emocional, crenças, valores, como que esse jovem ele foi moldado durante a vida, mindset fixo, mindset variável, identidade ou universo que ele está inserido, né? Tudo isso vai fazer com que ele utilize mais um canal do que o outro, tá? E aí, olha aí que interessante, às vezes está lá um professor que gosta de dar aula com slide, mas o aluno não desenvolveu o visual e nem o auditivo. O negócio dele é digital. Ele vai entrar na sala de aula e vai sair com uma aprendizagem mínima, tá, daquele conteúdo. Por quê? Porque ele não conseguiu se adequar, ele não desenvolveu esse sistema representacional. Olha só, cada pessoa desenvolve mais um canal do que o outro, tá? Cada pessoa desenvolve mais um canal do que o outro. Às vezes, eu encontro dentro de sala de aula pessoas muito amigas, mas muito amigas mesmo, mais amigas do que irmão, que até irmão, você vai ver essa distância, às vezes, no sistema representacional, que desenvolveram um perfil do sistema representacional muito próximo uns dos outros, né? E agora, por que isso aconteceu? Por causa do relacionamento. Essas pessoas se relacionam todos os dias e ela termina assimilando o comportamento da outra pessoa. Aí você olha assim, rapaz, tu é amigo de fulano, porque tu se comporta igualzinho a fulano. Olha aqui que interessante. Você anda na rua, na tua cidade,
você olha para o menino que está tendo um comportamento lá na rua, e pelo comportamento e pela aparência você fala, fulano aqui é filho do João da esquina. Por quê? Porque vai parecer assim lá longe. Até a voz do fulano é muito similar, até o tom que ele usa, né? A maneira que ele se expressa, a maneira que ele se comporta. Então, quando você está muito próximo de alguém, você termina assimilando o comportamento, você termina até nesse quesito das amizades, né? Nós nos relacionamos bem com quem? Com quem nós temos mais facilidade de nos comunicar, não é isso? Então, se a pessoa tem um sistema representacional muito parecido com o do outro, fica legal a conversa. Não tem ruído de comunicação, não tem problema na hora de explanar um conteúdo, o outro entende. Às vezes nem precisa abrir a boca, o outro já entendeu, só pela maneira que olha, então o outro já entendeu. Rapaz, eu estou me sentindo à vontade demais com essa pessoa, parece que eu conheço ela há anos e anos e anos, eu estou muito satisfeito com essa amiga que eu tenho. Então, termina ali você encontrando perfis muito parecidos, e por isso essas pessoas terminam se relacionando muito melhor do que outras. Aqui, eu vou colocar um bonequinho aqui, um emoji, né? E eu quero que vocês observem o seguinte, aqui você tem uma maneira de você descobrir o sistema representacional do teu aluno sem que ele precise fazer um teste, tá? Quando você estiver conversando dentro de sala de aula, a partir de hoje, professores, né? E vocês alunos, quando estiverem observando as aulas dos seus professores, eu quero que vocês olhem para os olhos, para os movimentos oculares. Como é que isso funciona? Para a direita, né? Toda imagem que se vai buscar, uma imagem que você vai buscar lá, em geral, o cara que é visual, quando ele vai no reservatório dele de experiências para contar uma história, ele busca a imagem no lado direito para cima, tá? Quando ele vai buscar uma imagem, inventar ali alguma coisa, ele vai construir alguma coisa, ele vai buscar do lado direito para cima, tá? Quando é algo lembrado, é algo que ele viveu de fato, tá? Ele vai buscar do lado esquerdo para cima. Então, quando ele vai contar uma história, ele vai buscar a imagem, ele busca para cima. Quando é auditivo construído, é para o direito. Quando é algo que ele está inventando, quando é algo que ele está criando. Quando é algo lembrado, é para o esquerdo. Agora, sinestésico, digital, é para baixo, lembrado é esquerdo, construído é o lado direito, tá? Agora, olha aqui que interessante. Quando você vai para o interrogatório, os caras vão lá estudar metalinguagem e terminam estudando PNL. Conversando com uma pessoa, dá para saber se ela está inventando aquilo que ela está dizendo, com muita facilidade, se você detectar ali o hemisfério do cérebro, se é 1% que é trocado. E aí, quando essa pessoa tem esse sistema trocado, invertendo o lado direito para o esquerdo, são, em geral, pessoas extremamente incompreendidas no meio. Porque a maneira com que elas se expressam, ela vai contra, né, o senso comum. E isso causa estranheza na maioria. Eu já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas no decorrer da minha carreira, dentro de auditórios, com esse problema. E dá para você tecer uma pancada de comentário em cima disso. Mas olha aqui que interessante. Aqui não vai dar para fazer, porque eu não sei que lado que é o virtual, direito para cá, né? Esquerdo para o outro lado. Está trocado aqui na frente do computador. Eu não sei aqui como é que está o de vocês. Mas se eu pedisse para vocês me contarem uma história, eu perguntasse como é que é a tua casa, que cor que você pintou a tua casa, quando você fosse buscar no reservatório aí de lembrado, você vai buscar para cima e para o lado esquerdo, porque é lembrado. Se eu pedisse para vocês mentirem, e eu brinco muito isso dentro da sala com os meus alunos, vocês vão mentir a cor da sua casa.
E aí eu passo essa fala, me diga a cor da sua casa. Rapidamente ele vai buscar no construído, porque ele tem que construir uma outra cor que não é aquela da casa dele. Então dá para você identificar se a pessoa está falando a verdade, se ela está construindo. E hoje os investigadores, o pessoal que trabalha com metalinguagem, trabalhando linguagem não verbal, eles trabalham utilizando essas ferramentas para identificar o comportamento humano. Mas aqui é interessante que quando vocês estão dando aulas, vocês observam seus alunos buscando lá na sala de aula, no reservatório de experiências deles. Você vai contar uma historinha, uma lúdica, ou vai pedir para eles lembrarem de uma experiência que eles viveram. O que acontece? Eles vão buscar nesses reservatórios. Se buscar para a direita, está construindo. Se for para cima, tá? É visual. Se for na altura da orelha, é auditivo. Se for para baixo, é sinestésico, tá? Se ele for aquele aluno que gesticula muito durante a aula, tá? É digital. Então você vai achar esse cara que ele fala mais com as mãos, com os braços, com a cabeça do que... então aqui você já vai achar com muita facilidade esse padrão, tá? Eu vou dar continuidade aqui. Bom, aqui não é difícil, eu vou passar depois esse conteúdo para vocês treinarem. Não é uma hora que vai desenvolver essas competências de você identificar esses movimentos aqui. Mas tem muito conteúdo disponível, eu vou colocá-los depois numa sala de aula que tem só os melhores dessa área que vão ajudar vocês muito, tá? Agora, tem outra maneira de você identificar o perfil do cidadão, tá? As palavras utilizadas, né? A maneira que ele está conversando contigo diz muito sobre o perfil dele, né? Então, pessoas que são auditivas vão utilizar um vocábulo muito voltado para o auditivo. Pessoas que são visual vão buscar muito para o visual, e pessoas que são digitais é aquela coisa do movimento. Você vai perceber isso com muita facilidade. Se você amarrar a mão desse aluno para trás, ele não consegue se comunicar. Por quê? Porque ele é digital, ele precisa se movimentar, ele dificilmente vai sair ali alguma coisa, porque ele precisa estar fazendo movimento com as mãos, tem que ir para um lado, para o outro, tem que estar se mexendo. Agora olha aqui que interessante, ó. O visual vai trazer palavras voltadas, ver, revelar, apagar, ponto de vista, gráficos, aparências, olhar, prever, anotar. O auditivo, ouvir, suar, estrondo, calado, conversa fiada. E aqui eu preciso separar o sinestésico, que é o de emoção, né, do digital, né? O sinestésico é o cara que é de sentir emoção, aperto no coração de emoção, esforço emocional, pressão, né, voltado para essa questão de sentimento, né, de emoção, amargo. Agora o digital é de toque, é de sentir, é de tato. E olha o que é mais interessante, a maior parte dos brasileirinhos tem aí o digital, como eu falei dos professores, que 80% lá no seminário era digital, 80% dos nossos alunos são digitais, né? E por que isso acontece, ou por que isso aconteceu? Em grande parte por causa do modelo, né, de ensino que vem sendo adotado. A grande maioria de nós é digital lá na ponta. Como? Escrever no quadro, tarefa, escrever no quadro, tarefa, tarefa, tarefa. Você vai aprender fazendo. Matemática. Faça 100, eu já fiz 100 inequações do segundo grau, fazendo. Às vezes você nem entendia, nem sabia para que era, que aquilo ia ser utilizado, só lá na frente você ia descobrir, mas você estava fazendo, né? E fazendo condicionou esses alunos para esse sistema representacional. O pai ia ensinar alguma coisa para alguém, vem cá que eu vou te ensinar só uma vez. Pega o negócio aí, começa a fazer, presta atenção, é assim, ensinava fazendo, né? Então esses alunos, eles não desenvolveram tanto a audição,
porque aí poderia ser ensinar através da fala, ele ia ouvir e reproduzir isso lá, tá? Ou através, preste atenção aqui, depois que eu fizer, você faça sozinho, né? Porque aí ele ia desenvolver mais o visual, ia desenvolver mais essa capacidade de prestar atenção utilizando essa ferramenta sensacional aí que são os olhos, tá? Eu vou passar aqui mais para frente para o conteúdo. Vamos lá. Bom, o visual utiliza frases, e aqui eu vou utilizar a frase, né? Chegou a ver a nossa promoção, né? Ele vai utilizar sempre palavras. Chegou a ver, né? Eu vejo o que você quer dizer. Alguém consegue ver o que o outro quer dizer, ou o que o outro está dizendo? No máximo, escutar, né? Só que ele vai utilizar frases que tem a ver com o sistema representacional dele. Apesar do outro estar emitindo o som, ele está conseguindo ver o som que o outro está emitindo, né? Estou olhando atentamente para essa ideia. É só uma ideia. E o cara está olhando para ela. Temos o mesmo ponto de vista. Então ele vai trazer para aí. O auditivo, né? Já ouviu? Você já ouviu falar? Conversa fiada, palavra por palavra. Maneira de falar. Eu te ligo e te falo, né? Se vai ligar, vai falar. Mas ele está sempre reforçando isso. E aí nós temos aqui o sinestésico, e aqui eu separo de novo o digital. Olha, tem a sensação de que você vai gostar do meu produto. Sinestésico, sensação, emoção. Eu entrarei em contato com você. Digital, é contato, né? Eu posso pegar essa ideia, contato, digital. Controle-se, né? É sinestésico. Segura um segundinho. É digital. Aqui, que legal. Tem mais uma pessoa entrando agora. Então, é muito fácil você identificar, quando você conhece a teoria, quando você estuda ela, você identificar qual é o sistema representacional do aluno e atender a necessidade dele de comunicação, adequando a tua fala, a tua comunicação ao sistema representacional dele. E é muito fácil você, aluno, que está me assistindo aí agora, identificar o sistema representacional do seu professor. E se você tem... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E se você tem dificuldade de se adequar ao sistema representacional ou de aprender aquilo que o professor está falando, está na hora de treinar. E eu vou passar algumas ferramentas que vão ajudar vocês a desenvolver essas capacidades para aumentar a eficiência na aprendizagem de vocês, tá? É simples, você descobriu que o professor é digital, você precisa treinar o digital. Como que faz isso? Eu vou ensinar, depois que nós fizermos o teste aqui, eu vou passar algumas ferramentas para vocês. Você descobriu que o professor é auditivo? Tem ferramentas sensacionais para você desenvolver o ouvido e aprender melhor ouvindo, tá? Se o professor tem um sinestésico, tem como você aprender o sistema representacional do seu professor, tá? Aí, vou dar aqui uma dica para vocês. Talvez quem é mais velho, quem tem um pouco mais de idade aí, os professores, assistiram o Karate Kid, Daniel San, Sr. Miyagi. Quem assistiu aí, dá um joinha para me ver se tem bastante gente aí que assistiu o Sr. Miyagi. O menino tinha uns probleminhas na hora de lutar o danado do karatê dele, né? Qual era o problema dele? Ele utilizava mais o visual. Então, na hora dele lutar, ele usava mais o visual. Então, ele esquecia o ouvido, esquecia a sensação, que era o digital. O que o professor fez com ele? Amarrou uma faixa nos olhos. Vocês lembram disso? E aí, o que ele começou a treinar? Ouvido e sensação. Então, olha, essa é uma maneira de desenvolver o sistema representacional auditivo. E também de você desenvolver o digital. Vocês já viram uma brincadeira que se faz em programas de televisão
que colocam a venda nos olhos das pessoas e colocam elas para identificar o que eles têm na mão. Ali está desenvolvendo o digital, é uma dinâmica para desenvolver o digital, porque aí ele vai ser obrigado a identificar os objetos, a fazer uma leitura de mundo através do tato. A pessoa que anda na sala de aula tocando, vendo as cadeiras, identificando as pessoas pelo rosto. Quem é que está aqui na tua frente? É fulano de tal, então ele vai utilizar ali o tato. Para todos esses perfis que eu falei, tem uma maneira de você desenvolvê-los e aumentar a tua eficiência tanto na maneira de aprender, de absorver conteúdos para tirar notas maiores e melhores, para responder simulados e aumentar o seu potencial de acumular e de relembrar esses conhecimentos que foram aprendidos dentro de sala de aula. Como é que você potencializa isso? Quando você começa a estudar utilizando os 4 sistemas representacionais. Tá? Não é só leitura, é por isso que a escola ela preenche em grande parte essas lacunas. Você tem lá o momento que você tem que exercitar escrevendo, tem videoaulas que você vai assistir com áudios e etc e tal, e tudo isso está estimulando esses sistemas, esses filtros, né? Esses sensores, esses sentidos, fazendo com que você aumente a tua capacidade de armazenar, reter esses conhecimentos e lembrar deles. Tá? Olha aqui que interessante. Quem é visual, é muito importante que estude utilizando mapas mentais. Né? Então, tem mapas que você pode criar utilizando cores, utilizando desenhos e tal, que ajuda você a lembrar. Lá na hora que você fecha seus olhos, você busca a imagem. E aí, rapidamente, você lembra de todo o trajeto que você tem que fazer para construir aquela resposta, para elaborar uma redação, para fazer o que você quiser, utilizando mapas mentais, para escrever livros, dá para você utilizar isso. Quem é auditivo tem ferramentas espetaculares, que no finalzinho eu vou passar algumas delas aqui para vocês, que você pode botar o tal do teu celular para ler livros de 1000 páginas. Né? E o que é mais massa ainda, tem um aqui que é o @voices, que ele, além de ler o livro para você, ele grifa o livro, trabalhando o digital, o visual e o auditivo. Já são 3 canais. E se for um livro de historinha que emociona, você atinge os 4 canais. Aí, meu amigo, é aprendizagem sem precedente, porque você está utilizando todas as ferramentas, todos os filtros, visão, audição, tato e o sinestésico para acumular, para reter, acumular, armazenar esse conhecimento para você ter acesso lá na frente. Tá? Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir eu vou pegar aqui o link do teste. Eu quero que vocês façam o teste. Depois que vocês fizeram o teste, tira o danado um print do teste. Eu vou mostrar como é que vai ser. Antes de vocês fazerem, quando eu der o sinal, vocês podem fazer o teste. Não demora mais do que 5 minutos. E aí nós vamos ter um mapa do teu sistema representacional. Vai dar para saber como que você aprende, como que você se sente mais confortável, aonde é que está a tua deficiência, onde é que está o teu problema, né? Nesse sentido. E ainda dá para propor alguns desses aplicativos e conteúdos para que você esteja melhorando a sua aprendizagem, né? Então, deixa eu mostrar aqui, eu ainda estou na apresentação, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Não? Eu saí da apresentação então, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que eu quero mostrar o passo a passo para não ter nenhum desvio padrão aí, nenhum errinho na hora que nós estivermos fazendo aí esse... Eu vou até postar um link depois, para que todos vocês estejam acompanhando essas explicações que eu vou passar aí agora. Preste bastante atenção, no final vai gerar um gráfico assim, ó. Esse final eu quero que vocês printem ele e pode me mandar aqui direto aqui nos comentários. Aí eu vou falar um pouquinho, nada que constranja vocês, tá? De maneira nenhuma. Eu vou falar sobre a aprendizagem, como você aprende melhor,
como que o teu cérebro se sente mais confortável aprendendo determinado conteúdo. Mas para chegar nesse resultado, vocês vão precisar marcar, são 5 questões de múltipla escolha, né? Aqui, ó, não precisa ler a instrução não, que eu vou passar elas aqui para vocês, tá? Na hora de marcar, tipo aqui, ó, eu tomo decisões importantes baseado em... Você vai ver como que você toma decisões importantes. Se é baseado na intuição, né? Se for baseado na intuição, que é o meu caso, que eu coloquei aqui, não quer dizer que é o meu caso, eu tenho outro perfil. Eu coloquei para mostrar aqui para vocês. Você vai colocar o 4, tá? Presta atenção. O que te soa melhor, você toma a decisão com aquilo que te soa melhor. Se for a segunda melhor opção, né, a segunda melhor descrição, você vai marcar com 3. O que me parece melhor, né, se for aí a próxima melhor descrição depois da 3, você vai marcar aqui o 2. E a última vai ser a 1, aquela que menos descreve você no comportamento voltado para a aprendizagem ou para qualquer momento da tua vida, né? Como que você toma a decisão? Uma vez que você marcou, parte para a próxima. São 5 questõezinhas, não repita as alternativas, faça buscando aquilo que você é de fato, né, nas afirmativas, tá? Ó, durante uma discussão, eu sou mais influenciado por... Tem gente que é influenciado pelo tom de voz, tem gente que é influenciado pelo argumento, o outro pela lógica, o outro se entra em contato ou não com os sentimentos reais do outro, e o outro que é influenciado pelos sentimentos. Eu comunico facilmente o que se passa comigo, do modo com que visto e me aparento. Tem gente que é assim, né? Me é muito fácil e depois eu me percebo assim, tá? Eu vou postar aí o link para vocês agora. Vocês vão ter aí 5 minutinhos para fazer, mas faça com... não precisa sair aqui do Google Meet, ele não sai, tá? Você só entra no link, vai fazendo, vai me ouvindo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que eu posso estar falando. Se não entender aí sobre alguma dessas frases, eu posso estar falando no chat. Mas busque aquilo que tem a ver com você, com o teu comportamento, tá? Já está aí no chat, por favor, clique no link, né? Clica no link e faça aí igual eu fiz aqui agora, rapidinho o seu teste aí para a gente saber o teu sistema representacional. Uma vez que você fez ele, se você quiser mandar aqui, para a gente falar um pouquinho, se você fizer ele adequadamente, vai dar 100% de acerto, né? O interessante é que a gente faça isso individualmente. Eu faço isso em grupo, com 200 pessoas, e aí eu faço análise em casa, às vezes dessas 200 pessoas. O índice de acerto é de quase 100%, tá? Quando se faz direitinho, quase 100%. Quem é fulano de tal? Eu te conheço? Não me conhece não, nunca me viu, só aqui na palestra. E aí quando eu falo o perfil da pessoa, fala, não, mas parece que você me conhece há muito tempo, né? Bom, eu vou parar de falar para vocês se concentrarem aí, por favor. Pode 5 minutos a partir de agora.
Michele Correia acabou de entrar. Entra nesse teste, Michele, e faz ele aí para nós. A minha internet caiu. O que é para responder? Tá aí o teste. Lucas, entra aí. Pronto? Lorena, tira um print da tela e manda aqui para nós. Não tem como mandar a mídia para aí? Eu estou acabando de ver aqui. Coloca os resultados para mim, então. Digita aí. Coloca a inicial das letras e os resultados. A Cauane diz que o teste acertou tudinho aí, né? Coloca igual eu vou colocar aqui, ó. Não pode repetir a mesma questão, isso? Não, não pode, porque senão dá errado. Você vai ter que fazer uma escolha difícil. Aí eu respondo e peço para obter respostas. Aí me aparece o gráfico, é isso? Isso. Tá. Não pode repetir, porque senão vai ter que voltar de novo lá para as respostas. Ó, a Michele Correia foi a primeira que postou aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o perfil dela depois, quando todos terminarem. Se quiserem jogar aqui os perfis, porque aí ele traz um resultado, ele fala um pouco sobre você, né? Mas eu posso falar muito mais a respeito do seu perfil e trazer outras dimensões do teu comportamento. Olha, acabei de ver aqui um sobrinho, acabou de entrar. Acabou de entrar não, agora que eu vi a foto o Marcos Tavares, é meu parente, ó. Eduardo, o meu não entra. Eduardo, você vê se você respondeu alguma questão errada aí, né? Ou alguma questão que você colocou os dois. Duas respostas, né? Dois pinguinhos, duas marcações. Turma, coloca os resultados igual a Michele para mim, tá? Porque aí fica fácil de eu falar, fica fácil para eu falar um pouquinho mais, além do que o site já disponibiliza aí para vocês. Ó, a Micaela colocou aqui, já dá para ver muita coisa aqui, tá legal pra caramba. Opa! Eu vou aqui falar de alguns perfis. Se eu não conseguir falar de todos, até porque o limite nós iniciamos às 9h30, né? Eu posso ir falando até a hora que todo mundo sair da sala, não tem problema. Mas eu vou falar de alguns aqui e aí vocês vão falar se procede ou não procede, tá?
Ok, já deu aí os 5 minutos? Já podemos falar um pouquinho sobre isso aqui? Quem está fazendo, fique concentrado fazendo seu negocinho aí. Não precisa se apavorar para sair daí. O meu não aparece o resultado, Aaron. O teu não apareceu não, Gisele? Vê se você não repetiu algumas das marcações lá atrás. Pois é, não, já olhei. Olhou? Parece só verifica a resposta, clique em voltar, mas não tem o linkzinho aqui para voltar. Não, aqui em cima, tá vendo, ó? É só voltar na página. Ou se tu tiver no celular, voltar no celular que ele volta para lá, ó. O meu acabou de voltar, tá? Ó, aí não, sim, voltar, eu voltei no questionário. Fala assim, para ver o resultado, a hora que clica lá ver resultado, não aparece os resultados. Vê se está acontecendo. Vê se ele está lá embaixo. É porque às vezes tem que rolar para cima, porque ele fica mais embaixo. Ele não aparece. Não tá, não. Não? Não aparece. Já fui 3 vezes aqui. Aí, ó. Se eu errar um aqui, ele pede para voltar também. Se eu errar, não. Se eu colocar 2 iguais, ele não vai aparecer para mim. Dá uma olhadinha bem detalhada. Se não der certo, depois eu te mando um impresso. Aqui, ó. Aqui não apareceu para mim, né? Aí eu volto aqui, corrijo. Aí ele aparece. Depois eu mando um impresso, não. Eu mando um em PDF, você faz e eu posso estar mandando depois uma análise. Aqui, ó. Agora apareceu, viu? Não sei se é minha internet aqui. Pode ser que demore um pouquinho. Sabrina pedindo permissão. Bom, eu acredito que já dá para falar. Não se preocupe, aqui não é o fim do nosso relacionamento. Então aqui abre-se uma porta. Depois eu vou deixar o meu número. Se você quiser fazer esse teste, me mandar no privativo, no WhatsApp, eu vou lhe mandar mais conteúdo se você me adicionar aí. E tem lá mais ou menos umas 200, 300 horas de aula nessa direção, tá? Trabalhando sistemas representacionais. Vão ajudar vocês demais da conta, tá? Eu vou começar aqui fazendo algumas falas de quem já me mandou o resultado, né? Eu vou trabalhar... peraí, a Michele, deixa eu ver onde é que tá, foi quem primeiro mandou. A Michele. Bom, aqui no da Michele, como que a Michele aprende melhor? Ou como que o cérebro dela se sente mais confortável no momento de estar aprendendo? Ela é auditiva, deu muito alto auditivo, embora ela está ali com o visual e o sinestésico muito parelha, o digital dela é muito baixo, né? Ou seja, deu muito mais baixo. Então, ela não se sente tão confortável quanto para aprender fazendo no digital do que ouvindo, tá? Então, como que seria a Michele? Eu não conheço, mas é uma pessoa que a aprendizagem dela ela fica muito mais fácil ouvindo o conteúdo que é ministrado. Então, é uma pessoa que está muito atenta e que lembra com muita facilidade aquilo que é dito, ela recorda com o passar do tempo com muito mais facilidade do que aquilo que ela fez. Então, quando alguém vai ensinar para ela fazendo, não basta me dizer. Se você me falar como é que eu aprendo, eu faço. Me diga aí, sou toda ouvidos, né? O prejuízo dela é quando manda exercitar tarefas, por exemplo. Tarefas escolares, se for o caso aqui, às vezes tendem a causar desconforto. E a Michele não desenvolve, não aprende como deveria se for só escrever. Olha que interessante aqui. A Michele, quando ela está lendo um livro, ela precisa ler em voz alta. Por que ela precisa ler em voz alta? Porque o cérebro dela aprende melhor ouvindo. Então, se ela não ler em voz alta, dificilmente ela assimila aquilo que está sendo estudado. Por exemplo, bibliotecas, né? Que mandava os alunos para a biblioteca, não podia ler. Tinha que ler só com os olhos. Já limitava aqui, ó, né? Então, a Michele tem essas características. Dá para falar o quê? Dá para falar um dia inteiro. Como que ela se comporta com os outros, né? Qual a maneira que ela se comunica, e ela utiliza muito a fala para isso, né? Por quê? Porque o canal, o sistema representacional dela é auditivo, então é fala
que ela vai usar. Então, ela é muito comunicativa utilizando esse sistema. Michele, eu vou partir aqui para outra colega. Espera aí. Foi a Lorena. A Lorena deu 32, 24, 24, 20. Também auditiva. Olha que legal. Estou encontrando aqui mais pessoas auditivas que digitais nessa turminha. Né? Não é à toa que os microfones estão desligados e o danado do vídeo também está desligado. A pessoa que é auditiva, ela se contenta só com a voz, ela não precisa, ainda mais quando está extrema, ela não precisa estar vendo o conteúdo, ela só precisa ouvir, né? Aqui, a Lorena, a Lorena é digital, né? Então a Lorena aprende melhor fazendo, tá? Se passou uma atividade para ela, tem que passar uma atividade que ela tem que exercitar com a caneta. Ela é aquele tipo de aluna que, apesar de usar o ouvido muito bem, o visual, o sinestésico, ela gosta de escrever. O caderno dela, ainda que a professora esteja só falando, ela risca o caderno todinho, ela anota. Ela está lendo um texto, ela grifa o texto com uma caneta, ela escreve, ela circula, porque ela precisa fazer o movimento para aquilo ficar gravado na cabeça dela. Se ela não fizer isso, ela não aprende, tá? Na hora da comunicação também, se ela não estiver falando, se ela não estiver gesticulando, movimentando, pegando alguma coisa, fica muito difícil. Por quê? Porque essas pessoas falam através do movimento. O que deu muito baixo nela aqui? Foi o sinestésico. O que acontece com a Lorena? Não é uma pessoa muito dada às emoções. Então, historinhas, né? Coisas muito emocionais ou melosas, tende a deixar ela entediada. Ela é muito racional. Nesse sentido, ela se sente nada desconfortável, pouco confortável, tendo que aprender com um profissional que utiliza muito a emoção para ensinar. Ok? Vai falando aí se tá batendo, hein, Lorena? Eu vou pegar aqui a Micaela. A Micaela deu digital também. Aprende com mais facilidade fazendo, né? E aquilo tudo que eu falei ali para a Micaela recai aqui. Deu 36, mas, contudo, todavia, entretanto, ela tem ali o sinestésico, que é o emocional. Então, ela aprende fazendo, e se tiver um conteúdo que mexe com as emoções, muito mais fácil para ela aprender. O que deu baixo? Os dois ali, né? Auditivo e visual. Em geral, quando o visual dá muito baixo, eu oriento as pessoas a irem fazer um exame oftalmológico, alguma coisa desse gênero. Por quê? Porque às vezes tem um probleminha visual. E aí, inconscientemente, sem a pessoa saber, por causa desse probleminha visual, ela termina deixando um pouquinho de lado esse sentido e se aplicando aos outros. Por quê? Porque tem um problema visual. Então, eu não estou vendo aí a Micaela, mas se ela não usar óculos, é bom fazer algum examezinho, ou auditivo, ou áudio, né? Porque às vezes surge algum desses problemas lá na tenra idade, na infância, e aí não entende por que esses meninos não aprendem ouvindo, e não entende por que eles não aprendem lendo. É por causa da deficiência visual, alguma coisa assim. Não estou dizendo que seja o caso. Tem pessoas que excluem isso e preferem outras coisas, tá? Bom, a Cauane, auditivo 22, sinestésico 26, 18 visual, digital 34. Vocês vão perceber aí, professores, o padrão, né? A maioria já vai tendenciando aí para o digital, embora aqui eu tenha visto muito mais auditivo do que regularmente eu vejo, tá? Até porque eu acredito que é o público que foi selecionado para live, né? É o pessoal que gosta de ouvir, né? Então, talvez essa quantidade de auditivo aqui. Se nós tivéssemos um auditório, tem gente que abomina esse tipo de aula. Por quê? Porque áudio, né, às vezes vídeo não tá tocando ali o canal, o sistema representacional dela. Então, é difícil se o professor não tiver habilidade, a escola não tiver antenada com todas essas ferramentas que tem, de atingir esses alunos. Eu estou com muitos professores aqui em Palmas e escolas atingindo só um mínimo de alunos
dentro das lives, das aulas que são feitas online. Por quê? Porque elas vão atingir mais um perfil, né? Que é o perfil audiovisual. Né? Ainda que você mande tarefas para casa, esses caras que são digitais, eles precisam primeiro fazer junto. Se eles não fizerem junto, eles não aprendem. E eles nem têm interesse por fazer. Porque sozinho eles não gostam de fazer. Eles querem fazer junto. Eles querem aprender o início fazendo junto. Então, quando você for criar uma aula, professor, né, trabalhar conteúdo, um plano de aula que aborde o digital, que é uma tarefa, uma atividade semelhante a essa que nós estamos fazendo junto, já está fazendo o digital se sentir um pouco mais confortável. O auditivo, o visual e uma historinha bem legal para bater no sinestésico. Vamos lá. A Kawane, o probleminha aqui da Kawane é no auditivo, mas não, é o visual que está mais baixo, tá? Tem dificuldade de aprender, ou não é tão confortável para ela aprender vendo, tá? Dá para falar mais? Dá para falar muito mais. Nós temos aqui o estudante Eden, né? A Ludmila deu sinestésico 18, digital 28, auditivo 36, visual 18. Mais baixo aqui, sinestésico digital. Então, a Ludmila, ela é racional, não é muito dada a essas questões emocionais, etc. e tais, e também o visual dela é muito baixo, tá? Ela aprende melhor ouvindo. A Lorena estava ansiosa, deixa eu ver. Ludmila está aqui, 36, né? Peraí, a mesma Ludmila não, é outra, é Abreu. Digital, 36, o visual muito baixo. Ludmila, você usa óculos, né? O que deu mais baixo aí o visual, então ela não fica confortável em aprender vendo, ela até utiliza esse canal, mas o que vai chamar muito mais atenção é aquele tipo de aluna, professores, que ela baixa a cabeça e vai escrevendo o que o professor está dizendo, tá? Ou então ela olha para o quadro e vai escrevendo o que o professor está escrevendo, e para ela o negócio é fazer, as outras coisas é ali que vai gravando, aquilo que ela está botando no caderno, aquilo que ela está fazendo, tá? O visual dela deu 28... não. É a Raquel, né? Vamos para a Raquel. A Raquel, 30 auditivo, 28 visual. O que deu mais baixo foi o sinestésico na Raquel. Embora ela tá ali equilibradinha. Ó, deixa eu falar da Raquel. A Raquel tá ali, girando ali de 8 pontos para cima para baixo. É uma aluna que aprende com muita facilidade nos 4 canais. É claro que com a maior deficiência para o sinestésico. Então ela não é muito dada às emoções. Tá? Depois eu vou passar as ferramentas que vão potencializar isso. O Gustavo Mendes, né? 38 digital, aquela mesma maneira, aprende fazendo, tem que escrever, vai ler a Bíblia dele, sei lá, os livros dele são todos riscados, o caderno dele, quando ele está ouvindo o que o professor está dizendo, ele está escrevendo, quando não, está desenhando, quando for algo interessante, é cheio de desenho, né? O que é baixo aqui? É o 22, né? Que é o visual. Ele aprende... Não, peraí, é o sinestésico. Eita, né? Gustavão, sinestésico baixo. Então, o cara é muito racional. Ele não é muito dado às emoções. Conteúdos que remetem a essa questão emocional causam a ele... Não deixa ele muito confortável. Vamos lá. O Marcos Tavares, meu parente. O Marcos Tavares... 40% digital, né? Eita, Marcão, é digital demais da conta, né? Então, é um cara que aprende fazendo. Eu acho que eu não sei se ele é professor aí, então ele é muito de ensinar fazendo, praticando, né? Dinâmicas de grupo, atividades em que levem os alunos a fazer, a participar mais, exercitando. Sinestésico, visual e auditivo estão lá embaixo. O que vai sobressair aí mais o digital. Gustavo, né? O Gustavo, 16 sinestésico, racional até o talo também, né?
É aquele cara que, se vier com historinha para ele, de historinha emocional, ele também não fica muito confortável. 36, digital. Vocês estão vendo aí, né, professor, o padrão, né? Digital, ainda que aqui dentro da sala, ele termina ainda se sobressaindo. A Eusiane deu 30 visual. Que legal! Olha aqui, achamos alguém que é mais visual no sistema representacional. A Eusiane, ela aprende melhor vendo. Então, olha que legal, ela faz uma leitura do ambiente, do espaço, do livro, através da visão. Ela é aquele tipo de pessoa que anda na rua enxergando todo mundo. Ela enxerga as pessoas que passam, ela enxerga o ambiente, ela faz uma leitura através dos olhos de maneira sensacional. Só que ela está ali entre os 8 pontos, igual estava a colega atrás. O mais baixo dela é o auditivo. Ela se sente um pouco menos confortável utilizando o auditivo, né? E o sinestésico também. Então ela aprende melhor vendo e fazendo. Se ela estiver vendo e fazendo, aí ela está feliz. Se o professor que dá aula para ela passa o conteúdo no quadro, né? E ela vê esse conteúdo no slide para ela escrever, transcrever, né? Ela fica muito feliz, né? Se esse conteúdo for dado no quadro e for feito uma dinâmica de grupo para reforçar esse conhecimento. Aí ela fica apaixonada pelo conteúdo do professor. A Giovana Jardim também, olha, 36, que legal! Nós temos aqui a Giovana Jardim, 36% sinestésico, 26 visual, 20 digital, auditivo muito baixo. Mas olha, a Giovana é uma pessoa dada a conteúdos emocionais. É uma pessoa que, pelo perfil dela aqui, ela se emociona com muita facilidade. Aquilo que causa um sentimento, uma emoção nela, faz com que ela se foque mais nesse conteúdo. Eu nem vou dizer aqui, se fosse um pouquinho mais alto, eu diria que a Giovana, ela chora em momentos extremamente carregados de emoção, de sentimento. Ela tem muito mais facilidade do que os outros de se emocionar, de chorar, do que a maioria dos outros aqui que deu sinestésico lá embaixo. É o caso do Lucas. O Lucas não chora com facilidade, não. Ambientes emocionais tendem a deixá-lo desconfortável, né? Mas aqui, ó, ele aprende com muita facilidade fazendo e ouvindo, tá? Então é aquele cara que ele está ouvindo, ele está fazendo o conteúdo, escrevendo, grifando, e isso grava com mais facilidade para ele, né? Ó, a Ilane, eu vou fazer só mais 2, porque muitos fizeram aqui. Depois eu posso ficar, quando terminar a live, para não cansar os outros, fazer até o final, tá? Mas aqui, ó, a Elaine é 32, sinestésico também, assim como a colega que eu falei lá em cima, uma pessoa que ela se emociona, ela aprende com conteúdos que tragam raiva, né? Que tragam qualquer sentimento. Ela tem mais facilidade de aprender aquilo que está tendo dado, porque ela faz essa leitura através do coração, vou colocar assim, né? O visual dela é muito baixo, 14, né? Então tem que, se já não usa óculos, se usar óculos já confirma aquilo que eu falei, se não usa, fazer um examezinho, ver se está tudo ok, porque às vezes a gente tem um probleminha de visão ou um probleminha de audição. Não tem um cara que fala alto? Em geral, quando fala-se muito alto é porque ele não ouve muito bem, então ele precisa falar alto. Tem às vezes a pessoa que está tendo dificuldade em aprender vendo, e o problema está num probleminha de visão que um óculos corrige. Eu tenho aqui exemplos em casa. O meu filho de 7 anos é pegado com o óculos dele, porque mudou a vida dele. Ele estava com um problema de visão, nós viemos descobrir, ele já estava entrando para o 1º ano, né? E isso não diminuiu, não afetou em nada o aprendizado dele. Bom, eu vou falar só mais um aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui que é diferente. Digital tem demais. A maior parte aqui é digital. Depois vocês, professores, podem dar uma olhada, vocês vão ver aí o mapa auditivo, 40%. A Karine deu um auditivo alto, né? Então,
ela tem um ouvido que capta, as informações são passadas pelo explanações com muito mais facilidade que os outros. O que deu baixo nela? 12 visual. É aquela mesma historinha, né? Se deu muito baixo visual, fazer um examezinho para ver se vai precisar de uma correçãozinha ou não. Às vezes a pessoa só dispensou esse lado, é aquele que gosta de fechar os olhos e ouvir o que está sendo dito, né? No caso dela, quando ela vai escutar música, de olhos fechados. Ela se fecha tudo, coloca lá o foninho de ouvido e vai ouvir o conteúdo que ela gosta, porque o que dá prazer nela é ouvir. Olha aqui que interessante. Ela vai fazer uma leitura, ela tem que fazer a leitura em voz alta, porque senão ela não grava. Vocês entenderam? Então, ela pega um livro, é aquele tipo de pessoa que está lendo, você está escutando lá da esquina, porque ela precisa ouvir o que ela mesmo está lendo para poder gravar. Se você disser que ela não pode falar, e aí mandar ela ler sem falar, aí prejudicou a aprendizagem dela. Tá? Dificilmente ela vai desenvolver. Ok? Ou a não ser que ela desenvolva os outros perfis, né? Conscientemente. Bom, eu acredito que depois eu vou colocar, eu posso ficar aqui até mais tarde falando dos outros perfis, tá? Mas o que dá para falar mais aqui para a gente ir para os finalmente? Tudo é questão de treinamento e desenvolvimento. Eu vou trazer aqui um exemplo que é meu, que na realidade não é meu, é do meu filho, mas é meu como pai. Eu tenho um filho que eu levei para estudar em um colégio aqui particular, porque eu achava que o colégio era o máximo e tal, caro pra caramba. Eu falei, esse moleque vai... Eu já sabia que ele tinha um potencial enorme, só todo pai é suspeito para falar sobre isso, né? E eu levei o meu filho para um colégio aqui que eu não vou dizer o nome. Chegou lá um ano, no ano não, 6 meses. O pessoal chama eu e minha esposa no colégio e fala assim, entra aqui na sala, tinha psicólogo, psicopedagogo, né? Os pedagogos, os professores, sentou eu e a minha esposa numa sala, numa roda, e aí, cara, foi dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eles vieram dar o diagnóstico da percepção deles. Eles viram o meu filho durante 6 meses, analisaram, e aí falaram, olha, teu filho tem déficit de atenção. Ele tem um problema cognitivo grave, vocês vão precisar, ele é dislexo, vocês vão precisar levar ele no neuropediatra, porque seu filho tem problema de aprendizado e ele é grave. Aí eu saí, eu e minha esposa recebemos todo aquele conteúdo e saímos de lá muito tristes, achando que o nosso filho tinha problema mental. Por quê? Porque os professores, nos seus sistemas representacionais, dando as suas aulas para aquela turminha de alunos ali, não contemplou o sistema representacional do meu filho. E eu já trabalho nisso há muito tempo. O menino tem uma capacidade de reter e armazenar conhecimento que nem eu tenho, e olha que eu tenho treinado bastante isso. Eu levei ele numa psicopedagoga e psicóloga, e a mulher passou 1 ano, quase, mas conseguiu identificar onde era que estava o problema. Ela desabotoou a camisa dele e arrancou o cadastro do sapato. Já estava na 10ª sessão. E aí ele pediu para ele colocar a casa do botão. Ó. Ele tentou colocar a casa e não deu conta de colocar o botão. O que aconteceu? Ela falou, meu Deus, descobri. Né? Ele tinha problema com a psicomotricidade. Por quê? Porque ela fez um teste de QI nele, o QI dele deu 134. Tá? Ela fez um teste de QE nele, QI é o coeficiente cognitivo, QE é o coeficiente de inteligência emocional. Deu 138, muito, muito, muito acima da média no gráfico. Já a psicomotricidade, que é a habilidade de
de você pegar todo esse conhecimento, colocar ele na prática, no movimento, deu muito baixo no gráfico. E aí eu já vinha alertando a minha esposa e a minha mãe, porque é o meu filho mais velho, sempre o filho mais velho é o mais mimado nesse espectro, né? E não deixavam o menino nem vestir a cueca, não deixavam o menino amarrar o cadarço, não deixavam o menino botar o botão, tá? Até hoje eu fui tirar umas fotos dele esses dias, tomando banho na piscina, a cueca dele estava vestida ao contrário. Hoje ele tem 12 anos e ele ainda não assimilou isso. Então a doutora chamou eu e a minha esposa. Primeiro me chamou e falou: eu descobri onde é que está o problema. O teu filho, na hora de fazer as atividades, então ele não gosta de escrever, a letra dele é horrível, ele para correr parece um ganso sem um pescoço destroncado. O filho de 7 anos ganha dele na corrida, porque o menorzinho tem a psicomotricidade muito mais articulada do que ele, né? E o que acontece? A doutora falou: mãe, eu descobri o problema do teu filho, mãe. E aí eu falei: doutora, desde que esse menino nasceu, a gente está tentando trabalhar em estimulação precoce, só que ela não deixa o menino limpar, né, a bunda. Olha só, o menino com 7 anos, que foi a data que nós levamos ele lá, ele chamava: mãe, terminei de fazer cocô, aí corria a mãe e a avó ia limpar, tá? Olha o tamanho do prejuízo. Aí eu falei: e agora, doutor, o que vai fazer? Não, você tem que deixar ele amarrar o sapato, tem que estimular ele, colocar a casa no botão, tem que botar ele para montar quadradinho, quebra-cabeça. Por quê? Porque aqui vai constituir uma deficiência na aprendizagem dele. O que ele é até agora tem como amenizar, porque até os 7 anos dá para você trabalhar isso, o resto é diminuir o impacto dessa problemática. E o que você tem que fazer? É dar para ele atividades que vão treinar o digital, a psicomotricidade, tá? A habilidade de utilizar as mãos e de fazer. Então, nós começamos a trabalhar isso. Eu levei ele para pescar, para andar em cima de meio fio. Ele não consegue andar 2 metros em cima do meio fio, ele cai. Enquanto a menorzinha de 3 anos corre em cima do meio fio e faz isso com exímia perfeição. Eu fui levar ele e o menor para pescar. E lá nós tínhamos que passar no mata-burro. Eu falei: ótimo local para exercitar o meu filho. O menorzinho vinha, corria, atravessava para lá e para cá, e não caía. Quando chegou a hora dele passar, ele: pai, eu não vou dar conta. Eu falei: vai, meu filho, tenta, você dá conta. E aí ele colocou os pés atravessados assim, foi devagarzinho, o outro correndo, indo e voltando no mata-burro. Quando estava terminando o mata-burro, ele caiu. E aí bateu a costela lá no mata-burro. Pai, mas eu não consegui. Eu falei: meu filho, você tem outras habilidades, né? E a tua capacidade visual é fenomenal, o teu auditivo é sensacional, a gente só precisa desenvolver essa parte aqui para você ficar excelente e aprender. O que aconteceu, professores? Eu tirei ele dessa escola, coloquei em outra escola. Na outra escola, mesmo problema, 1 ano e meio, tá? Ele não é nada digital. A maior parte dos professores, nós professores, somos digitais. Vocês vão ver depois no perfil de vocês, tá? O que acontece? Nós terminamos ensinando os nossos alunos utilizando esse sistema representacional. E aí nós acabamos formando uma pancada de digitais no processo, né? Eu desafio vocês fazerem essa atividade com seus alunos em sala de aula, vocês vão constatar isso, porque lá vocês vão pegar 100% dos alunos, não só uma amostra. O que aconteceu? A escola mandou, a gente não aceita esse laudo. Esse laudo está errado, a gente quer outro profissional. Porque aqui nós temos psicólogas, temos psicopedagogas e a gente não aceita. A gente quer um neuropediatra. Então você vai levar no neuropediatra e aí eles vão fazer um mapa do cérebro aí do teu filho, vão ver como é que funciona e aí nós vamos ver como é que a gente vai trabalhar ele. O que aconteceu? Nós levamos no neuropediatra. O neuropediatra falou: olha, teu filho é extremamente inteligente, tudo que ele vê,
tudo que ele ouve, ele grava para sempre. Olha aqui os níveis dele, ó. O mesmo nível da outra psicopedagoga e psicóloga, deu lá 100 e tantos, 130 e tantos de QI, de QE. Só que o problema dele está aqui, ó, na psicomotricidade. Então, volta lá, leva o laudo. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que tirar o meu filho daqui também, porque os professores não acharam bom, não. Tirei, levei para uma escola aqui, que do município, em Palmas, tem as 3 melhores escolas do país, nas últimas, eu não sei se nas últimas, mas até a data, ranqueadas como as 3 melhores de ensino fundamental, e eu coloquei ele aqui na escola, na 32, que é a escola do Paulo Freire. Lá a professora entendeu, compreendeu, o meu filho deu um salto de qualidade na aprendizagem, porque ela entendeu o perfil dele, o sistema representacional dele. Esse moleque aprendeu a ler numa velocidade que ele estava tendo dificuldade com os outros, porque era no tal do beabá, escrever, que não era o sistema dele. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós já temos provas orais, e os professores têm consciência disso, né? O aluno tem dificuldade de se expressar escrevendo, então ele pode se expressar falando. Então, algumas provas em algumas escolas, em alguns locais, são feitos de maneira oral, né? O que facilita muito para quem é auditivo, né? Porque foi potencializado esse lado dele, né? Bom, para finalizar essa parte, eu quero deixar aqui uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Fechando essa ala. Então, olha, o meu filho tinha um problema que a maior parte dos pais e avós terminam causando nos filhos, porque amam demais, não deixam o menino fazer, não deixam o menino exercitar, né? E o primeiro filho, em geral, vai puxar muito para outros perfis. Isso também dependendo da cultura, dependendo do modelo mental, do ambiente que ele foi gerado, tá? Porque o ambiente, ele modifica o comportamento do homem. São necessários milhares de pessoas para tornar vocês no que vocês são, através desses reflexos que terminam virando reflexos condicionados lá na ponta. Mas, para consolidar isso aqui, e a maior parte aqui é jovem e já passando da adolescência, para ficar mais fácil, né? Quando você tá paquerando alguém ou achou alguém bonito, se você é visual, o que lhe atrai é o formato do corpo, tá? Em geral, as pessoas visuais estão muito atentas ao formato do corpo, à imagem que tem ali o corpo. Se é auditivo, é a voz da pessoa. Tem gente que não está nem aí para a imagem. A voz é o que conta, né? Nossa, que voz linda, estou apaixonada pela voz dele, a maneira que ele canta, a maneira que ele não sei o que lá. Se é sinestésico, é a poesia, é o romantismo, né? Olha aqui as dicas que eu estou dando. Se é sinestésico, é o romantismo, é a poesia. Então, para você ser conquistado e você é sinestésico, tem que ser romântico, tá? Se você é visual, tem que ser lindo, nos padrões seus. Se é auditivo, tem que ter uma voz legal, né? E, peraí, deixa eu ver. Se é digital, tem que ter pegada. Se não tiver pegada, não é legal. Você entendeu? Tem que ter aqueles abraços, né? E apertar com força, porque senão não tem emoção, não rola. Não tem namoro para o sinestésico se não tiver sentimento, tá? Se não tiver um pinguinho de sentimento, de emoção, não vai rolar. Pode ser lindo do jeito que for, pode falar bonito do jeito que não vai ter namoro, não vamos dar certo, não vai ter liga, tá? Para o visual, pode falar bonito do jeito que for, pode ter poesia do jeito que tiver, tá? Pode até ter uma pegada legal,
Mas se não for bonito, não vai rolar. Não tem nada disso, tá? Então, aqui fica a dica. Até no relacionamento com o marido, dá para você entender, entendendo o perfil dele, entendendo se ele é digital, se ele é sinestésico, se ele é auditivo, você pode deixá-lo mais confortável. Você pode deixá-lo mais feliz. Atuando aonde? No perfil dele. De repente o marido gosta de ouvir. Então você fala. De repente o marido gosta de poesia. Ou a esposa gosta de poesia. Escreva poesia para ela. Ela vai se sentir feliz. Agora, é o seguinte, se o cara for visual, uma mulher for visual, a tendência é essa paixão, ela ir arrefecendo, porque todo mundo muda no decorrer do percurso, a menos que o visual tenda a despertar outros canais. Está aqui a dica, né? Porque alguns de nós envelhecem, né? Ou todos nós envelhecemos, engordamos e mudamos a aparência. Isso pode prejudicar na quantidade de emoção, de sentimento que é colocado ali. Então, esse sistema representacional, ele vai recair para todas, escuta o que eu vou lhe dizer, atividades humanas, vendas, as relações humanas. Por quê? Porque ele faz parte do processo de comunicação. Você quer ser mais eficiente? Você quer ter um poder argumentativo excepcional? Você precisa entender qual o sistema representacional que o seu interlocutor possui. E você pode entender isso olhando para o movimento dos olhos. Você pode entender isso botando eles para fazer esse teste, né? Ou então com as palavras que são proferidas pela boca deles. Se você tiver bastante antenado nesse conteúdo que eu passei. Eu vou passar mais, tá? Só isso aqui dá só para dar uma estimulada em vocês para esse lado. Então, eu sou aluno, eu quero aprender mais, professor. Eu vou dar a dica para vocês agora, tá? Anota aí os programinhas que eu vou falar para vocês. O @voices, ele tem para celular, tá? Depois eu vou, lá na sala virtual tem todos esses programas à disposição. O @voices é esse aqui, o que eu utilizo. Ó. Deixa eu desligar. Só um minutinho. Estão me ouvindo ainda aí? Está aberto o volume? Eu só fechei aqui o do celular para facilitar. Os americanos John Grinder O que eu uso é esse aqui, ó. são considerados os pais da programação neurolinguística. A PNL surgiu em meados dos anos 70 na Universidade. Percebam que ele está fazendo a leitura para mim. Está grifando. E aqui eu posso colocar qualquer livro em PDF. Linguagem transformacional, John Grinder. Sobre Richard Bandler. Nascido em Nova Jersey, em 1950, Richard... Esse aqui é o que eu mais utilizo, tá? Esse aqui, além dele fazer a leitura, ele grifa, né? Você está utilizando o visual, o auditivo, e só essa noção de grifar é como se você estivesse grifando com a sua caneta. Termina que você contempla três sistemas representacionais aqui, tá? Esse aqui é excelente para você ler livros quando você não é visual, porque o visual às vezes só de ver basta, tá? Esse aqui para quem é auditivo, para quem é visual também, porque vem o escrito, né? E para quem é digital, porque vem grifado. Essa é uma das ferramentas que potencializam a sua aprendizagem. Você que é aluno, né? Seu professor passou um livro, eu acredito que você acha tudo em PDF. Você joga para cá e ele te dá o áudio. Então, ele grava também o áudio. Você pode gravar áudios de livros inteiros para você aprender numa viagem, ou colocar no teu iPhone, na tua orelhinha aí, para você ir aprendendo do jeito que você quiser. Outras atividades que você pode fazer para estar desenvolvendo, depois eu vou estar postando, que eu acho que eu já extrapolei aqui o tempo. Eu quero abrir para perguntas. Podem estar à vontade. Se tiver aí alguma dúvida,
não precisa escrever não, pode abrir o áudio. Se quiser escrever também, não tem problema, tá? Pode escrever aí, pode digitar. Eu estou pronto para ajudar a responder. Alunos, professores, podem estar à vontade, tá? Pode abrir o canal a hora que vocês quiserem e falar. Bom, enquanto ninguém se apresenta, quem quiser falar pode levantar a mãozinha aqui no chat e eu vou dar a oportunidade. A Laís está querendo falar comigo, deixa eu olhar aqui, pode estar à vontade. 30 segundos. Se não tiver quem fala, depois disso, nós vamos calar para sempre e ir para os finalmente, hein? A Laís aqui, 11h12, já falou, podemos encerrar? Podemos encerrar, então dá à vontade. Eu deixo aqui a fala para o nosso diretor, tá? Laís e a professora Cristiane na sequência. Vamos lá, vou começar as falas aqui. Eu estava observando a tua última fala, né, em relação ao bom profissional, né? No final do ano, eu estava numa feirinha de bugiganga, e passando assim no balcão, o vereador me ofereceu relógio para eu olhar. Daí eu fiquei assim, falei, mas não, você não quer ver esse relógio aqui e tal? Eu achei estranho, porque ele me ofereceu relógio, né? Específico, tinha várias coisas na estande dele, né? Aí depois que ele me mostrou e tal, eu falei, não tem interesse e tal. Daí eu perguntei, mas por que você está me oferecendo relógio, né? Você deu tanta ênfase no relógio. Ele falou assim, para mim, não, é que eu observei no teu braço o relógio que você está usando. Visual. E pelo estilo de relógio que você está usando, você gosta de relógio. Quer dizer, então acho que o sistema representacional, agora trazendo para a pedagogia, né? Eu acho que seria isso, né? Acho que nesse momento que a gente está junto aqui conversando, ficou muito claro, e pela análise que você fez dos perfis, ficou muito claro que nós, professores, a gente precisa estar atentos, né, ao perfil do nosso alunado, ou digital, ou sinestésico, visual, ou auditivo. Quer dizer, a gente precisa ter esse diagnóstico para a gente desenvolver uma boa metodologia, usar os instrumentos corretos. Para os alunos que estão participando também, é interessante que eles também demonstrem isso para os professores, né? Porque às vezes a gente fica preso muito só no auditivo, muito só no visual, esquece o sinestésico, esquece o digital. Então, é interessante que a gente tenha esse contato, que a gente tenha essa liberdade de estar falando, e a proposta é essa, né? A gente melhorar sempre, você falando isso da tua fala, né? A gente precisa sempre estar preocupado com o ensino e a aprendizagem. Não adianta eu só ensinar se eu não tenho feedback, se eu não tenho absorção de conhecimento. Então, por isso que a gente fala sempre ensino e aprendizagem, né? Então, eu achei super interessante, você já te conhecia, né, que você já veio aqui na escola em outros momentos, como sempre, de uma responsabilidade e fala as coisas com propriedade, né? Você consegue fazer com que nós absorvamos o que você está passando, e com certeza os nossos alunos também entenderam isso e conseguiram absorver. Então, acho que a partir de agora, mais uma experiência, né? A gente está... Deu uma travadinha aí E as parcerias... Pode falar, professor. Bom, a internet às vezes dá uma picotada. Cortou, né? Agora voltou. Pode falar. Você voltou, né? Não, está oscilando mesmo, deu uma sumida agora. Eu estava falando assim, só para repetir, né? Que a gente continue com essa parceria, né? Porque você fala, que eu já falei aqui, né? Você consegue transmitir. Isso que importa, né? Contigo a gente usa os 4 sentidos. Tem jeito não.
a gente consegue entender, a gente consegue ver, a gente consegue ter o tato, a gente consegue... eu, por exemplo, fiz muitas anotações aqui, né, do que você estava passando, e fiz prints das telas, é claro, um assunto super interessante. Então, para fechar minha fala aqui, é só para te agradecer aos participantes também, né, os professores, os nossos alunos, e que nós vamos que vamos. Bom dia para todo mundo. Obrigado. Laís, a fala. Bom dia, pessoal. Olha, eu pedi para encerrar, porque já está passando das 10h30, eu sei que alguns têm compromisso, mas foi muito boa a aula, tá? Agradecer novamente. Eu até achei que você não ia ler minha mensagem, que eu estava pedindo para encerrar, não. Por isso que eu mandei só no privado, tá? Mas te agradecer, foi ótimo, eu vi que os alunos participaram, o teste deu muito a ver com a gente. E isso é bom também que a gente acaba conhecendo um pouquinho os alunos, tá? A Maravilha, ela é nossa supervisora, ela participou também, ela tá online aí, tá assistindo, e agradecer a presença dela também, tá bom? Obrigada. Obrigado. Bom, eu quero passar aqui para a professora Cristiane, que nos convidou a estar aqui, né? Tá? Fala contigo, professora. Bom, eu quero agradecer e parabenizar, Aaron, pela aula, excelente conteúdo, né? A gente estava assim, ansiosos para saber sobre esse sistema representacional de avaliação, e os alunos também, quero agradecer a presença deles nessa participação. Foi um evento também no roteiro das aulas dessa semana, né? E obrigado, colegas, professores, diretor Ferreira, por esse espaço também. E mais uma vez, show de bola, Aaron. Obrigada, viu? Ferreira disse tudo antes, não vai ficar se estendendo muito aqui a minha fala. Obrigadão, um abraço, viu? Bom, eu quero agradecer mais uma vez por ter participado, né, compartilhado um pouco do conhecimento aí com vocês e conte comigo. Eu vou deixar aqui o meu telefone, me adicione ao WhatsApp, eu vou adicioná-los à sala virtual que eu tenho, com mais de 200 horas dentro desse conteúdo. É uma sala de dicção e oratória, mas que fala sobre metalinguagem, que fala sobre sistema representacional, com vídeos, com exemplos, né, do pessoal fazendo essa análise, identificando os perfis sem precisar utilizar teste, né? E, assim, você que participou dessa live, que está participando aí, tem o meu número, pode entrar em contato comigo individualmente. Eu estou aqui em quarentena, por causa desse danado desse vírus, e as minhas atividades, elas têm se resumido a palestras, cursos online, né? Eu também sou servidor aqui do Sistema Nacional de Empregos, e faz parte também da minha missão funcional, mas é mais uma missão pessoal, né? Porque esse vírus colocou muita gente para trabalhar de maneiras totalmente diferentes. Eu sou apaixonado por público, por pessoas. Quanto mais gente na minha frente, mais feliz eu fico, né? E estou tendo uma dificuldade enorme para me adaptar a esse negócio de ficar em frente a uma tela e passando conteúdo. Mas já estou começando a dominar essas ferramentas aqui. Em breve, talvez eu não sinta tanta saudade por estar em frente ao público, tá? Muito obrigado, quero parabenizar, diretor, aí os professores, os alunos. Nós tivemos aqui um pico de 46 pessoas participando, né? E nós estamos aqui já 11 e tanto, quase 11h30, quase 2 horas de aula, e a maior parte ainda está aqui, 32 alunos. E contem comigo, eu tenho outros conteúdos, né, que podem ajudar tanto seus alunos quanto compartilhar com os professores conhecimento e também com as comunidades de vocês, que não fica fechado só aqui não. De repente vocês queiram fazer uma live lá na igreja de vocês, com o grupo de casal de vocês. Esses conteúdos aqui que nós aplicamos, eles servem para todo o grupo social, tá? Então eu estou à disposição e muito obrigado pela atenção de todos. Eu sei que eu estou com a chave desse negócio aqui para desligar. Estão dispensados da aula hoje. Podem estar em casa à vontade agora, né? Quem quiser que eu ainda fale sobre o seu perfil, eu vou ficar aqui até o último sair, tá ok? Agora, quem já quiser ir para os seus afazeres, pode estar à vontade. Quem quiser que eu fale sobre o seu perfil, copia e cola de novo, que aí eu vou falar sobre você, tá?
Muito obrigado pela atenção de todos. Um abração. Bom, quem for ficando pode falar comigo ao vivo agora.